Observando esse caminho aqui, essa paisagem, você já conseguiu identificar onde estou chegando, né? Acertou você que disse reitoria da UFRN. Daqui saem decisões que impactam mais de 47 mil estudantes. É muita gente. É mais pessoas do que a população de muitos municípios potiguares, como Santa Cruz, Currais Novos. Além disso, ainda há cerca de 5.500 servidores entre técnicos e docentes. Diga aí. Se eu estou aqui, logicamente, com o entrevistado será o... Olha lá quem é, o reitor da UFRN, professor José Daniel Diniz Melo, que está no cargo desde 2019, a gestão dele segue até 2023. Eu vou tomar a liberdade para chamar o senhor de professor Daniel, pode ser? Claro, fica à vontade, Pedro. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pela acolhida e seja bem-vindo também ao Por Dentro do Campus, mas fique à vontade para chamar de PDC, combinado? Combinado. É uma honra participar desse programa para que as pessoas fiquem efetivamente por dentro do que está acontecendo aqui na universidade. Parabéns pelo programa. Excelente. Para isso, a gente recorreu às redes sociais para que os estudantes pudessem ter uma maior aproximação e eles enviaram diversas perguntas. O senhor já está preparado para respondê-las? Espero que sim. Vamos lá. Excelente. Eu adianto que o pessoal perguntou sobre os mais diversos setores da instituição. Inclusive, eu gostaria de agradecer a você pela interação que foi lá na nossa caixinha no Instagram da ufrn.br. Tamo junto. Agora, reitor, eu acho que o senhor já imagina qual foi a pergunta que mais bombou. Eu vou escolher uma pessoa para representar inúmeras outras, que é a A.Lice_K. Ela perguntou: há alguma previsão para a volta das aulas presenciais? Só para ter noção da participação, pessoas como Camila Z, Juliano O.C. e Camis G. Salles fizeram o mesmo questionamento. Considerando então a terceira onda, o estresse ainda no sistema de saúde, já é possível falar em atividades presenciais? Então, eu imagino que essa pergunta representa a dúvida de muitas pessoas da nossa comunidade universitária. Eu quero dizer também, Pedro, que eu tenho uma expectativa muito grande de saber quando nós poderemos retornar às atividades presenciais. Nós sabemos que isso faz parte do que é uma universidade, estar aqui presente, viver a universidade, viver os nossos campi, é muito importante para todos nós. Mas nós sabemos também que precisamos fazer isso com segurança. E nesse sentido, a vacinação é um componente muito crítico, muito importante nesse processo. Foi exatamente por isso que nós, reitores das instituições públicas, enviamos um documento recente à governadora pedindo essa priorização. Tivemos a alegria de ter a resposta de que os profissionais da educação foram incluídos nas prioridades e a vacinação começou agora recentemente. Então nós esperamos que a vacinação permita efetivamente esse retorno com segurança, mas precisamos avaliar e nesse sentido a universidade tem feito um planejamento desde o ano passado, desde o primeiro momento dessa pandemia. Então, nós estaremos planejando, preparados para quando isso for possível, esse retorno com segurança, nós teremos o retorno. Só uma dúvida, reitor, em relação a essa questão da vacinação, se o senhor já puder adiantar, porque ela vai ser destinada aos profissionais, mas suponhamos que tem algum aluno que não se sinta confortável, mesmo com os profissionais imunizados, de vir até a instituição porque não foi vacinado contra a Covid. Já sabe dizer se esse retorno vai ser gradativo, vai ser 100%, como é que vai funcionar? Nós já estamos atualmente com uma situação onde alguns componentes curriculares eles são ofertados de forma presencial quando há as condições de biossegurança. Eu acho que a principal questão envolvida nesse planejamento, Pedro, é exatamente a questão da segurança das pessoas. As pessoas precisam estar seguras e se sentirem seguras para poder retornar. Então, o planejamento precisa ser retornado dessa forma. Alguns estudantes, inclusive, que estão realizando atividades presenciais, eles também estão sendo vacinados. Então, isso precisa ocorrer sempre de forma muito segura e com tranquilidade para as pessoas. Pelo que o senhor está apresentando, a pandemia do coronavírus tem sido um grande obstáculo no gerenciamento da universidade. Só que há alguns anos tem um outro desafio também, que é a questão do corte no orçamento do Ministério da Educação, das verbas encaminhadas à instituição. Esse tema, inclusive, tem gerado preocupação na comunidade em pessoas como Renan OK, Mari Ramalho,
Ferré.este e kleberbezerra.peg. Eles questionaram: a UFRN tem chances reais de fechar este ano? O que o senhor tem a nos dizer sobre? Porque eu, como estudante, eu realmente compartilho da preocupação desses meus colegas. Que bom, Pedro, e que bom que os estudantes estão preocupados também com essa situação, que tem sido um tema de muita preocupação para todos nós. É importante contextualizar que nós já estamos há muitos anos sofrendo perdas orçamentárias ano após ano. Desde 2014, que o nosso sistema de universidades federais tem perdas ano após ano. Somente do ano passado para cá, Pedro, de 2020 para esse ano, nós tivemos uma perda de mais de R$1 bilhão no nosso conjunto de universidades. Então, é um tema bastante preocupante. Nós estamos também com a parte do orçamento, mesmo a parte que foi aprovada, uma parte dela continua bloqueada. Então, o nosso esforço atual é de recomposição do orçamento, pelo menos ao nível do ano passado, e liberação da parte que ainda está bloqueada. E é muito importante que os estudantes estejam preocupados e que eles façam parte desse debate. Mas com relação à paralisação da universidade, eu penso que isso não deve ser uma opção. A nossa opção deve ser sempre no sentido de recompor o orçamento, que as universidades são muito importantes. E nesse sentido, a nossa Associação de Dirigentes das Universidades Federais emitiu uma nota que diz: as universidades federais se recusam a parar. E eu penso que esse deve ser o nosso espírito. Então vamos manter esse pensamento, porque realmente todos nós, não só quem faz parte da universidade, como estudante, como servidor, mas toda a sociedade potiguar é beneficiada com as atividades desenvolvidas aqui. Nesse contexto, o Germano Neto fez até uma pergunta comprometedora: qual ação sua gestão mais gostaria de fazer acontecer que foi inviabilizada pelos cortes? Olha, Pedro, quando nós estamos no estágio atual de redução orçamentária de tantos anos, são muitas as ações, porque quando as instituições chegam ao ponto de discutir pagamento de energia elétrica, pagamento dos seus contratos de terceirização, significa que tantas outras ações acadêmicas importantes estão sendo comprometidas. O que nos deixa muito felizes como parte da comunidade universitária é ver como a nossa universidade tem sido importante no enfrentamento à pandemia. Então, nesse sentido, a nossa universidade fez bastante em tantas as ações, tantas foram as ações que a nossa universidade se envolveu com todos os segmentos, né? Servidores técnicos, docentes, estudantes que trabalharam de forma voluntária. Mas, com relação ao comprometimento de ações, são muitas. E nos causa preocupação especificamente as questões acadêmicas que são comprometidas quando a instituição sofre tantos cortes ao longo dos anos. Entendi, a gente vai continuar essa conversa, só que eu sei que o tempo do senhor é curto, né? Então vamos caminhando aqui para conhecer um pouco mais do prédio da reitoria, que é um prédio tão simbólico, né, para a comunidade. E aí, nesse contexto, reitor, a gente sabe que a Covid-19 causou a crise sanitária, mas é necessário reconhecer também os impactos socioeconômicos que a sociedade como toda acabou sendo impactada. Nesse sentido, como a universidade, com orçamento reduzido, consegue prestar assistência aos alunos? Esse é um questionamento da Borboleta 1972, que perguntou: quem é de baixa renda tem direito a uma bolsa pela UFRN? Então, essa é uma questão muito importante, especialmente quando nós estamos numa situação de discussão de dificuldades orçamentárias. Sim. Nós temos na universidade uma pró-reitoria de assuntos estudantis, que trata especificamente das questões das ações de assistência estudantil, né? e são muitos os programas de bolsas e auxílios. A assistência estudantil é prioritária na nossa universidade. Mesmo na situação atual de dificuldade de orçamento, nós não tivemos cortes na assistência estudantil. Então, a assistência estudantil efetivamente é prioridade na nossa universidade. E são muitos os programas. Nós precisamos criar alguns auxílios específicos agora para a situação da pandemia, não é? Como o de inclusão digital para pacotes de internet, sim, um outro para equipamento, um outro voltado para a alimentação dos estudantes. Então, foram muitos programas específicos para esse enfrentamento. Então, estamos sim preocupados com a questão da assistência estudantil, ela é prioritária na universidade e ela não sofreu cortes neste ano, mesmo com toda a dificuldade.
E essa assistência ela é importantíssima, né, para diversos estudantes, para que eles continuem participando das atividades acadêmicas. Eu vou trazer aqui uma pergunta, que é a da Luana.Ketlin, que é o seguinte: qual atitude é viável para evitar o grande número de reprovações e desistências no curso de CIT? Estamos falando aí, então, de 2 pontos: rendimento e também a questão da evasão. Só que eu queria abrir esse questionamento de CIT para toda a universidade. Considerando a pandemia atual, esse cenário que estamos vivendo, teve algum impacto na taxa de evasão, algum impacto na taxa de rendimento, ou até o momento não foi observado essa relação? Então, Pedro, essa é uma questão de extrema importância. Nós nos preocupamos tanto com a questão da evasão, que a evasão é um dos principais indicadores no nosso plano de gestão. Nosso plano de gestão aprovado pelo Conselho Universitário. A pergunta veio de uma aluna da Ciência e Tecnologia, né, do bacharelado em Ciência e Tecnologia. E algumas áreas na universidade, não só na UFRN, mas nas nossas universidades, elas têm problemas de evasão maiores do que outras unidades. Então, a questão da Ciência e Tecnologia é uma dessas áreas que nos causa preocupação. E para isso nós temos que enfrentar com várias iniciativas. Então, uma das iniciativas que nós já iniciamos e que está em realização é a questão do diagnóstico. Então, é entender as causas dessa evasão nesses cursos. Nós estamos fazendo esse tipo de estudo. Nós temos também que ter as ações de assistência estudantil com apoio psicossocial, apoio econômico, principalmente para aqueles estudantes que estão em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Então, isso está relacionado também com a questão das bolsas do orçamento que nós falamos anteriormente. E nós temos também na universidade, importante também para esse processo de redução da evasão, são os programas de monitoria e tutoria. Então, são programas também muito importantes. Então, precisa ter um conjunto de ações para que a gente possa minimizar esse problema. Com relação à pandemia atual, nós não verificamos ainda um aumento na evasão, porque nós flexibilizamos alguns daqueles critérios que geravam o desligamento do estudante, exatamente por conta da pandemia. Então, a nossa expectativa é que essa evasão ela não vai aumentar nesse período de pandemia, mas continua sendo uma preocupação muito grande. E uma das alternativas adotadas pela instituição nesse período, né, de pandemia foi o ensino emergencial remoto, que às vezes a gente acaba confundindo com EAD, que não é a mesma coisa. Queria que o senhor até especificasse o que é o ensino EAD e o que é o ensino emergencial remoto e respondesse também a pergunta do Paulo Vinícius. Quais são as maiores dificuldades quais são as maiores falhas do ensino atual e como a UFRN as combate? Então, é importante a gente realmente separar, como você falou, Pedro, do ensino remoto emergencial da educação à distância. Sim. A educação à distância é um programa importantíssimo porque nós temos pessoas que têm dificuldade de estar presentes em locais onde as universidades estão ofertando cursos. Então, o que nós temos atualmente para enfrentar essa dificuldade que foi trazida pela pandemia não é educação à distância, é o que nós chamamos de ensino remoto emergencial. Então, são modelos distintos. A pergunta aí do estudante foi qual foi a maior dificuldade desse período? As maiores falhas. As maiores falhas e dificuldades, né? Eu penso que a maior dificuldade que nós enfrentamos e as falhas que podem surgir dessas dificuldades foi exatamente essa necessidade de fazer essa transição num período tão curto, não é? Nós temos um modelo tradicional de aulas presenciais e para se fazer uma transição tão grande seria necessário muito tempo de planejamento, mas nós não tivemos esse tempo. Então, para isso, nós tivemos que ofertar cursos de treinamento, capacitação para os nossos docentes, para os nossos estudantes, não é? A criação de auxílios para os nossos estudantes, para que eles pudessem acompanhar, e tudo isso leva um tempo para ser implementado, né? Então, isso, inclusive, afetou o nosso calendário universitário, né? Nós estamos com um calendário universitário agora diferente, exatamente porque isso levou um tempo de implementação. E isso vai agora levar um tempo para que a gente volte ao calendário normal, porque agora os ajustes eles precisam ser feitos
de forma gradativa. E é isso que nós estamos fazendo agora. Então, temos também um desejo muito grande de voltar àquele nosso calendário tradicional, mas isso precisa ser feito de forma gradativa, né? E é o que nós estamos fazendo, com muita discussão, com calendários aprovados no nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, com a participação das pessoas, e nós continuaremos nessa linha. E é um processo, né, essa adaptação que o senhor está comentando, porque eu confesso, professor, que eu já estou aqui há alguns semestres, mas com pandemia, ensino remoto, orçamento com verbas cortadas, eu particularmente fico meio confuso em alguns momentos, alguns colegas compartilham desse sentimento. Imagina só quem está chegando agora, né? Está bem perdido, e isso não é especulação não, viu? Isso é fato. Tanto que teve um estudante que está pedindo ajuda, professor. Ele mandou assim, que é o Pedro Paulo 6509, que interagiu conosco, e o Murilo Silva OF. Ele perguntou, uma dica para um calouro que está perdido. Então, para Pedro e Murilo, eu quero dizer que eu me identifico muito com essa pergunta, porque eu sou ex-aluno aqui da UFRN, tenho muito orgulho disso, e sei o que é você entrar numa instituição como a universidade com tantas dúvidas. Você chega com uma empolgação muito grande, mas ao mesmo tempo com muitas dúvidas, né? Então é importante que o estudante saiba que o contato direto que ele tem para tirar a maior parte das suas dúvidas é a coordenação do curso. Então precisa haver esse diálogo permanente com a coordenação do curso. Especificamente, Pedro, no que diz respeito às questões acadêmicas. As dúvidas acadêmicas precisam ser tiradas junto à coordenação do curso. Mas nós temos várias outras unidades na universidade. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, por exemplo, cuida dos programas de assistência estudantil, das bolsas, dos auxílios, então dúvidas podem ser dirigidas para lá também. Nós temos uma Secretaria de Inclusão e Acessibilidade para os estudantes que precisam de um determinado apoio por alguma necessidade educacional específica. Então, nós temos todas essas unidades exatamente para dar apoio aos nossos estudantes. Então, a dica é, fique atento sempre às notícias que são divulgadas por essas unidades e procure manter um contato muito próximo com a coordenação do curso. O senhor comentou que é ex-estudante, né, da UFRN, hoje está como reitor. Então, daqui o senhor construiu sua trajetória na área da ciência, na área do conhecimento, e em virtude de tudo que estamos vivendo, percebemos uma maior valorização da sociedade em relação à ciência. Tanto que caiu na boca do povo a expressão viva a ciência e viva a ciência mesmo. Só que a gente sabe que ainda há alguns desafios, né? A gente percebe que as pessoas muitas vezes também não reconhecem que a universidade como um todo é ciência, não só na área da saúde e da biologia, mas também humanas, artes, sociais, tecnologia, exatas. E os incentivos para seguir nessa carreira, inclusive, é a pergunta da Lívia Aragão Souza. Vale a pena investir na carreira científica no Brasil? Então a pergunta de Lívia. Para Lívia, eu diria o seguinte, se esse é o seu sonho, Lívia, que você persiga o seu sonho, busque realizar o seu sonho. A ciência vale muito a pena. Eu espero que a sociedade esteja entendendo a importância da ciência e da educação para o enfrentamento da pandemia. E você colocou muito bem, Pedro, quando a gente fala em ciência, a ciência envolve todas as áreas de conhecimento. Sim. O enfrentamento dessa pandemia está mostrando como é importante a participação de pessoas das mais diversas áreas no enfrentamento da pandemia. Então, o desenvolvimento socioeconômico, ele é possível quando se tem educação, quando se tem investimento em ciência e em todas as áreas de conhecimento. Então, eu mesmo sou muito feliz com a minha atuação profissional, né, de pesquisador também na universidade, e incentivo muito a Lívia, se ela tem esse desejo, que ela busque realizá-lo, porque nós precisamos cada vez mais de ciência e nós precisamos de pessoas que acreditam na ciência para que defendam cada vez mais os investimentos na educação e na ciência no nosso país. Olha, a motivação para a Lívia e para todo mundo, né, que quer seguir nessa área, que tem outros sonhos também. E Lívia, quando der certo, porque vai dar certo, você compartilha com a gente, que é para a gente mostrar aqui no PDC, tá bom? Reitor, a gente encerrou aqui o nosso passeio, o professor Daniel. Cansou? Não, foi ótimo conversar com vocês, foi ótimo ver as perguntas dos estudantes e foi muito bom ver que os nossos estudantes estão muito participativos, atentos às questões importantes da educação.
Isso nos deixa muito felizes. Gostei muito de participar. Espero que você venha outras vezes, Pedro. Olha aí, já deixou a deixa, eu vou vir sim, porque a comunidade acadêmica tem muitas dúvidas e a gente está aqui justamente para saná-las. Aqui está o gabinete da reitoria, é o seu local de trabalho. Está trabalhando mais presencial, remoto, como está sendo? Então, aqui é o nosso local de trabalho. Nós estamos trabalhando principalmente de forma remota e estamos no trabalho presencial quando há realmente uma necessidade. É importante que a universidade inteira esteja com essa preocupação, não é, dos trabalhos presenciais, eles ocorrerem quando eles são realmente necessários, porque nós ainda não estamos numa condição de segurança para as pessoas para ter a totalidade das atividades presenciais. Em breve vai dar tudo certo e o estudante que se sentir seguro, quando for seguro, vir de máscara, usar álcool em gel, pode vir aqui apresentar alguma sugestão, alguma alternativa para a universidade? É isso aí. A universidade precisa ser esse espaço sempre aberto ao diálogo. Os estudantes são sempre bem-vindos, muito bem-vindos, não só aqui no gabinete aqui da reitoria, mas nós temos aqui nesse prédio as pró-reitorias, as secretarias. Os estudantes devem participar da vida universitária, né? Esse é um momento tão importante da nossa vida e a participação é muito importante. Então, reitor, muito obrigado, tá, professor Daniel, pela sua participação aqui no PDC, principalmente pelos esclarecimentos apresentados. Desejo agora ao senhor um bom trabalho e até a próxima que vai acontecer, viu? Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, Pedro. Tchau, tchau. O reitor foi lá, inclusive ele falou das pró-reitorias, que serão as nossas próximas pautas dos próximos programas, mas a gente não acaba por aqui não, tá? Eu estou aqui na reitoria, a gente consegue observar esse espaço aqui. Aquele auditório é um espaço onde já aconteceu diversas apresentações, palestras. Quem nunca se juntou com a sua turma do ensino médio e veio até o FRN, pegou o circular, não sabia nem onde descia, para assistir uma palestra sobre um determinado curso na mostra de profissões? Todo mundo já fez isso, né? Confesso. Aqui nessa parte externa, né, aqui mais aberta, é um lugar bem simbólico também, porque já aconteceu diversas intervenções artísticas, também é um lugar de resistência. Quantos protestos não aconteceram aí em relação ao RU, em relação à residência? Traz um sentimento, né, assim pra gente, traz uma nostalgia. E hoje é quinta-feira, está com cara, sabe de quê? TBT UFRN. Olá, me chamo Micaele, sou estudante de turismo aqui do campus Natal da UFRN e o que eu mais sinto falta do ensino presencial são as visitas técnicas, as viagens de campus, as extensões que a gente participava, como trilhas potiguares, mas sem dúvidas o contato com os colegas de outros cursos, o compartilhamento de conhecimento, informações, é o que mais deixa saudades. Eu me chamo João Marcelo, sou estudante de saúde coletiva. E dentro da universidade, o que eu mais sinto falta é de ver os estudantes. Eu fui morador da residência universitária, então sinto muita saudade dos amigos que fiz dentro da residência universitária, né, no campus central. Também das atividades do movimento estudantil, onde eu fiz parte de muitas delas, né, principalmente no ano de 2019, onde estive à frente, né, da coordenação dos estudantes da residência universitária dentro do DCE. Quanta história, hein? E se você tem alguma para contar, se você tem saudade de alguma coisa aqui do campus, conta pra gente, grava um vídeo com o celular na horizontal e manda pelas redes sociais ou pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela para você participar do quadro TBT. E se sua pergunta não foi respondida pelo reitor, fica chateado não, viu? Porque sabe o Leônidas? Sim, aquele do Drops PDC? Então, ele pode responder essa pergunta. Amanhã tem Drops a partir das 6h50 aqui na tela da TVU. O Por Dentro do Campus fica por aqui, mas a gente se encontra na próxima quinta-feira aqui na tela da TVU-RN, mas a gente pode se esbarrar por aí pelas redes sociais, tanto da UFRN como da TVU. Valeu!